se o piá, passarinho, vai contar. Dizem que no tempo dos elfos, o elfo dessa história estava na ilha onde ele vivia. E ele era um elfo que protegia as pedras, as plantas, as árvores e toda a natureza terrestre. E esse era o seu chamado Precioso, na missão de ser elfo. Vocês já ouviram falar em elfos? Existem alguns tipos de elfos por aí. O elfo dessa história, ele era assim do tamanho de uma borboleta, com as características que a gente já ouviu falar de elfo. Ele tinha a orelha pontuda e uma amizade bonita com borboletas, ai, os passarinhos. O elfo gostava muito, era de voar com as borboletas e anunciar as felicidades e as notícias da ilha junto com seus amigos passarinhos. Ele se entendia muito bem com toda a população da ilha, de bichos e plantas. E aconteceu que uma vez o elfo estava passeando, protegendo as plantas e as pedras, como era da sua rotina, do seu ofício, da sua missão. E chegaram as suas amigas, as borboletas. E elas vieram com uma cara de preocupação e disseram: Elfo, você não sabe o que a gente acabou de avistar do nosso voo alto. E o elfo se preocupou, colocou atenção e as borboletas disseram: a gente achou um navio que está afundando bem pertinho da nossa ilha, assim, a alguns quilômetros de distância. O elfo, minha gente, quando ouviu as borboletas falarem em navio, o que o elfo pensou? O que vocês pensam quando vem a palavra navio na cabeça de vocês? Uma dica. Alguns nas histórias usam um tapa-olho, tem um periquito do lado e um gancho ao invés de uma mão. É dele mesmo que a gente está falando. A gente está falando dos piratas. E o elfo pensou no navio, pensou nos piratas e pensou também no tesouro. Que os tesouros são as pedras preciosas transformadas em produto humano, que o elfo é protetor. Quando o elfo pensou no navio, se encheu de coragem, perguntou a direção onde ficava para as borboletas e, minha gente, esse elfo tinha alguns superpoderes para poder proteger tudo isso de natureza. Ele tinha umas asinhas assim fininhas que pareciam umas asinhas de libélula, mas conhecida também como bate-bunda ou catirina, sabe? Aquele bichinho comprido que voa. As asas desse elfo eram asas de libélula. E o elfo voou num voo muito corajoso. Quando ele chegou no ponto do mar, onde ele conseguia ver a pontinha do navio afundando, ele despertou a visão dele de raio-x e abriu a visão dele. E depois estendeu mais um pouco. Então a visão dele conseguiu enxergar, além da água, a primeira camada do navio, do casco de madeira. E depois ele percebeu uma caixa preciosa. E tudo poderia estar ali dentro. O elfo preparou o pulmão, segurou o tanto de ar que ele conseguia, segurou bem o nariz e tibum, mergulhou nas profundezas de dentro do navio. Quando ele chegou lá no fundo, ele percebeu uma caixinha pesadinha. Ai, foi pesado, mas ele conseguiu pegar enquanto as asinhas dele resistiam nadando. Com muita coragem, esse elfo levou a caixinha preciosa agora para a secura do vento e voou em direção à ilha. Quando ele chegou na ilha,
ele percebeu um cadeado. E dentro da caixinha um som. Era um som parecido com o encantamento desses que a gente ouve falar em história. E quando vê de verdade, mal acredita que tá vindo de perto e escutando com seus próprios ouvidos. O elfo então se encheu de força, conseguiu romper o cadeado que prendia aquela caixinha. E quando a caixinha se abriu, sabe quem saiu de dentro da caixinha cantando um canto de agradecimento pro elfo? A sereia, tão pequenininha como as borboletas. O elfo ouviu aquela canção bonita, se emocionou todo. Quando a canção acabou, o elfo disse muito tímido para a sereia: Nossa, tô sentindo um cheiro gostoso de cabelo verde de algas do mar. E a sereia retribuiu o elogio, dizendo para o elfo: Eu tô sentindo um cheirinho de terra molhada de chuva. Os elogios continuaram. Foi um jeito de elegante nadador de peixe para um lado, outro jeito de força e sensibilidade de planta do outro, até que o elfo perguntou: E se você ficar? E a sereia sentiu um encantamento por aquele convite e resolveu ficar. O elfo então apresentou para ela todas as plantas, muito envaidecido de que ele era protetor. Disse para ela das espécies de flores, de árvores frutíferas, de todas as especiarias de pedras que ele era protetor nessa terra. E apresentou entre os seus amigos as borboletas e os passarinhos. Quando a noite começou a cair, a sereia sentiu uma secura no corpo e disse para o elfo: Eu preciso voltar para o mar. Você é protetor da terra e de todas as coisas que habitam na região seca desse planeta. Eu sou sereia e atendo um chamado também de protetora de todos os bichinhos de água no fundo do mar. Por muito tempo eu fiquei aprisionada dentro daquela caixinha que você me salvou, porque um pirata me pegou do fundo do mar para cantar cantigas de ninar todas as noites para ele. E agora que eu tô livre, eu preciso voltar, reencontrar as pessoas da superfície marítima do meu planeta. O elfo olhou com consentimento, uma alegria daquela liberdade, mas também uma tristezinha que os olhos dele não podiam negar. Levou então a sereia nos bracinhos dele para uma região mais funda do mar, enquanto as asinhas de libélula iam batendo, e alguns pensamentos passaram na cabecinha do elfo, por exemplo: e se você não jogar a sereia e ficar com ela? E alguns pensamentos também passaram na cabeça da sereia, do tipo: e se você trouxer o elfo junto com você? Mas para além de todas essas emoções, o elfo sabia de toda a sua missão em proteger as plantas e pedras. E a sereia sabia de toda a preciosidade daquele encantamento de cuidar de peixes e de cavalos marinhos. Os dois se despediram com um beijinho de ponta de nariz. A sereia mergulhou e o elfo para a ilha voou. Quando o elfo retornou para a ilha, as amigas borboletas e os amigos passarinhos perceberam o olhar de chateação do seu amigo. Na verdade, quando o elfo foi dormir, as borboletas se reuniram para bordar um plano. Esse bordado era feito de linha de casulo de borboleta
e elas teceram um tapete flutuante que não afundava. Na manhã seguinte chamaram o elfo, entregaram de presente para ele o tapete e elas disseram que sabiam o que o elfo poderia fazer com aquele presente, que não afundava e que ele podia flutuar por cima das águas mais profundas do oceano. O elfo agradeceu o presente admirado. Ai, feliz dessas amizades que a gente encontra na vida. Não é assim, gente? Vocês têm uma amizade? Uma amizade bem gostosa? Bem bonita? Que vocês se envaidecem de lembrar que são amigos e amigas daquela pessoa maravilhosa? Essa é uma das preciosidades da vida, não é? Ter amigos e ter amigas. O elfo sentiu esse dia o quanto precioso são essas amizades. E que eu, inclusive, sou muito agradecida das minhas. E vocês? Bom, o fato é que o elfo esperou a tardinha chegar. Banhou ali da terra, um pouquinho daquela terra, com um cheirinho um pouco molhado de chuva. Guardou num potinho, colocou aqui, ó, num pedacinho de pano que ele mesmo amarrou. Pegou o seu tapete de casulo de borboleta, disse até breve para os seus amigos e amigas e foi voando, 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 até que ele avistou bem uma profundeza de oceano e disse, é aqui. Estendeu como um pano para piquenique o seu tapete de casulo de borboleta. Deitou bem gostosinho, abriu o seu potinho de terra e distribuiu ao redor. Lá embaixo dos oceanos, a sereia sentiu aquele cheirinho diferente, visitando seus ares marítimos, e ela começou a subir para visitar e espiar de perto de onde vinha. Quando chegou lá em cima e encontrou o elfo deitadinho no seu pano flutuante, ele convidou a sereia. A sereia deitou junto e dizem assim que foi uma noite muito bonita, de contemplação de céu estrelado, de lua gigante iluminando todos os desejos e emoções do elfo e da sereia. Ai, dizem mais. Dizem que essa visita continua se repetindo por longas noites no misterioso meio dos oceanos, tão perto talvez de uma ilha. E que depois desse encontro, pescadores, caçadores e curiosos de todos os tipos de mares e matas passaram a conhecer de perto seres, fruto desse encontro no tapete de borboleta. E hoje é possível encontrar por aí sereiara, boto cor-de-rosa, mula sem cabeça, comadre fulozinha, porque dizem que são todos seres encantados, que vieram a partir dessa história de encontro bonito do elfo e da sereia. E essa é essa história bonita que eu contei para vocês, que eu visitei nesse livro, escrito pela Ana Maria Machado.